Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à aula sobre a reta. Vamos fazer o exercício 3, tá? Encontre a equação geral da reta R, que passa por ponto A de coordenadas 2, 3 e pelo ponto médio do segmento BC, sendo o ponto B menos 5, menos 5, e o ponto C, 1, menos 1. Então, encontrar a equação geral da reta R que passa por esses dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto médio do segmento BC. Aí ele ainda pergunta, a reta R passa pela origem? Bom, então vamos lá. Nós sabemos já que para se determinar uma reta, nós precisamos de dois pontos, né? Então, um dos pontos a gente já tem, que é o A, de coordenadas 2, 3. O outro é o ponto médio de BC, do segmento BC. Então, eu vou chamar esse ponto médio do segmento BC de ponto M, cujas coordenadas são xm, ym. Tá? Então, vamos achar o xm e o ym. Bom, horas. Vamos recordar lá, ponto médio de um segmento. Como a gente determina o xm? Ora, o xm, o que a gente faz? Soma o x do B, que é menos 5, soma o x do C, que é 1, e divide por 2. Né? A gente tira a média das primeiras coordenadas desses dois pontos, certo? É a média das duas primeiras coordenadas. Então, vamos lá. O xm é, como eu disse, menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 4 meios, menos 2. Então, tá aí, o xm é menos 2. E o ym? Quem que é o ym? Horas. Eu pego o menos 5, que é a segunda coordenada do B, somo com menos 1, que é a segunda coordenada do C, e divido por 2. Tá? Então, olha lá, ó. Menos 5, menos 1 sobre 2, que é menos 6 meios, que é menos 3. Então, o ym é menos 3. Tá? Então, xm é menos 2 e o ym é menos 3. Ok, então a gente sabe que a reta R vai passar pelo ponto M, que é este aqui, menos 2, menos 3, e pelo ponto A, que é o ponto 2, 3. Então vamos lá. Qual é uma maneira de resolvermos este problema? Ora, vamos pela condição de alinhamento. Condição de alinhamento, este determinante tem que ser zero. Agora, quem é esse determinante? Ora, eu pego as coordenadas do ponto 2, 3, né? Que é o ponto A, a reta R vai passar por esse ponto A, então eu pego as coordenadas dele 2, 3, coloco aqui na primeira linha 2, 3 e acrescento 1, 1. Aí ela vai passar também pelo ponto M, cujas coordenadas são menos 2, menos 3. Então eu pego na segunda linha o menos 2, menos 3 e acrescento 1, 1. E aí eu pego um ponto genérico qualquer da reta, de coordenadas x, y, e aí acrescento 1. Então, esse determinante tem que ser igual a zero, que é a condição de alinhamento desses três pontos. Tá? Então, vamos lá, recordando, né? Como a gente calcula esse determinante? Copio a primeira, a segunda e a terceira colunas aqui. Ó. Primeira aqui, a segunda aqui e a terceira coluna aqui. Agora, o que eu faço? Pego a primeira coluna e repito ela aqui. E aí pego a segunda coluna e repito ela aqui. Tá? Perfeito. Então, aí a gente traça as flechas aqui. Essas três das diagonais principais, tá? E agora, para cada uma dessas flechas, fazemos os produtos desses números. Então, 2 vezes menos 3 vezes 1, menos 6. Está aqui, menos 6. Agora, vamos para a segunda flecha. 3 vezes 1 vezes x. 3x. Está aqui, mais 3x. Vamos para a terceira flecha. 1 vezes menos 2 vezes y. Menos 2y. Perfeito.
Aí, agora a gente traça as flechas das diagonais secundárias, que são estas aqui, ó. Então, vamos lá, vamos fazer a multiplicação desta aqui. 3 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 6. Só que como é uma diagonal secundária, eu tenho que inverter o sinal do menos 6. Então, fica mais 6. Está aqui, ó. Mais 6. Vamos para essa segunda diagonal secundária aqui, ó. 2 vezes 1 vezes y, 2y. Mas eu troco o sinal. Menos 2y. Vamos para a terceira diagonal secundária. 1 vezes menos 3 vezes x, menos 3x. Aí eu troco o sinal, mais 3x. Igual a zero, né? Que é a condição de alinhamento. Igual a zero. Perfeito, agora é só unir os termos semelhantes. 3x mais 3x, 6x. Menos 2y, menos 2y, menos 4y. E aí cancela menos 6 com mais 6. Então fica igual a zero, que é o segundo membro. Aqui, ó. Né? Então, simplificando, divido por 2. Esta equação fica 6 por 2, 3x, menos 4y por 2, menos 2y, 0 por 2, 0. Está aqui. Então, esta é a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto M, que é o ponto médio do segmento BC. Então, está aí, esta é a resposta. A segunda resposta, que é relativa à pergunta: a reta R passa pela origem? Ela passa pela origem. Por quê? Substitui x igual a 0 e y igual a 0. Né? A origem ela é caracterizada pelo x igual a 0 e y igual a 0. Então faz, ó, 3 vezes 0 menos 2 vezes 0. Ora, isso dá 0 menos 0, está igual a 0. De fato, ó, bateu igual a 0, tem que dar 0. Né? Então, de fato, a reta passa pela origem. Ok. Vamos fazer o exercício 4. Determine a equação geral da reta S da figura. Então, veja. A minha... Vamos dar um zoom aqui. Ó. Então, veja. Determine a equação geral da reta S. Então, a reta S é essa que está aqui, ó. Vamos dar mais um zoom. Mais um zoom. Olha aqui, ó. A reta S é essa aqui, ó. Ela passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 3. Né? Ela toca, então, o eixo y em 3. E ela toca este ponto aqui, que a gente não sabe qual é a abscissa dela, o valor de x desse ponto, mas sabe que o y é 0, né? Porque se está sobre o eixo x, a ordenada desse ponto é 0. Tá. E aí, a reta R é essa reta que passa pelo ponto menos 2, 3, passa também por esse ponto aqui, em que a S passa, e também passa pelo ponto 0, menos 2, tá? Então, esta é a reta R, passa por ponto 0, menos 2. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Ó. Então, vamos lá. A gente sabe que a reta R passa por menos 2, 3. Tá aqui, ó, este ponto aqui. Menos 2, 3. E 0, menos 2. 0, menos 2, este ponto aqui. Tá? Então, esta reta R está passando por esses dois pontos. Vamos determinar a equação da reta R. De novo, o que a gente faz? Pega as coordenadas do ponto menos 2, 3 e coloca aqui. Menos 2, 3. E completa com 1. Agora pega as coordenadas do outro ponto. 0, menos 2. Vai na segunda linha, coloca 0, menos 2 e acrescenta com 1. E na terceira linha, pega um ponto genérico da reta, x, y, e acrescenta com 1. Aí calcula o determinante e iguala a 0. Então, de novo, como calculo o determinante? Copio as 3 primeiras colunas do determinante. Esta primeira coluna, menos 2, 0x, repito ela aqui. E esta segunda coluna, 3 menos 2y, repito ela aqui. Tá? Então, vamos lá. Efetuar os cálculos da diagonal principal, das diagonais principais. Menos 2 vezes menos 2 vezes 1, menos 4. Ou mais 4, mais 4, né? Porque menos com menos, né? Na multiplicação é mais. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes 1, mais 4.
3 vezes 1 vezes x, 3x. 1 vezes 0 vezes y dá 0. Então, não precisa calcular. Agora, vamos para as diagonais secundárias. Esta aqui. 3 vezes 0 vezes 1 também é 0. Não precisa calcular. Vamos para essa aqui. Menos 2 vezes 1 vezes y, menos 2y. Só que, como é um produto na diagonal secundária, o menos 2y se torna mais 2y. Está aqui, ó. E aí, 1 vezes menos 2 vezes x, menos 2x. Como esses números estão na diagonal secundária, vira mais 2x. Igual a 0. Pronto, então, quem é a equação da reta R? Ora, está aqui. 3x mais 2x, 5x. Mais 2y, mais 4, igual a 0. Tá aí. Então, encontramos a equação da reta R. Tá? Então, veja, ó. Agora, olha aqui, a equação da reta R é esta aqui que nós encontramos. Esta equação aqui, ó, desta reta aqui, ó. Esta é a equação da reta R. Então, veja, vamos determinar a abscissa deste ponto. A gente sabe que a ordenada deste ponto é 0, né? O y desse ponto é 0. Então, falta determinar o valor que ela toca aqui no eixo x. Então, ela toca no eixo x quando o y é 0. Então, aqui, ó, na reta R, é só fazer y igual a 0. Aqui. Então, se eu faço y igual a 0, 2 vezes 0 é 0. Então, fica 5x mais 4 igual a 0. Tá aqui, ó, 5x mais 4 igual a 0. Né? Porque fica 2 vezes 0. O y é 0. Ou seja, 5x mais 4 igual a 0, o x é menos 4/5. Então, este ponto aqui, ó, ele é menos 4/5. Então, ó, este ponto aqui, ó, ele é menos 4/5. O x é menos 4/5 e o y é 0. Então, dá para a gente determinar a equação da reta S, ó. A equação da reta S, ela passa por este ponto que nós acabamos de determinar, que é menos 4/5, menos 4/5, né? Menos 4/5 e 0, este aqui, menos 4/5 e 0, e este ponto 0,3. Então, a reta S passa por esses dois pontos. Então, olha lá. Ó. Então, repetindo, a S passa por 0,3 e menos 4/5, 0. Ora, agora é só fazer o cálculo do determinante igual a 0. Então, ó, coloca o primeiro ponto, as coordenadas do primeiro ponto na primeira linha, 0, 3 e 1. As coordenadas do segundo ponto na segunda linha, menos 4/5, 0 e 1. E aí um ponto genérico da reta S, x, y, menos 1. X, y, 1, completo com 1, né? Essa terceira coluna aqui sempre ela completa com 1. Tá? Igual a 0. Então, vamos lá. Ó. Calcula, copia essas 3 colunas para cá. A primeira eu repito aqui. E a segunda eu repito aqui. Então, vamos lá. Ó. Olha lá. Esta diagonal principal, 0 vezes 0 vezes 1, 0. Não precisa colocar. Esta aqui. 3 vezes 1 vezes x, 3x. Esta aqui. 1 vezes menos 4/5 vezes y, menos 4/5 y. Então, agora vamos para as diagonais secundárias. Então, primeiro esta aqui, ó. 3 vezes menos 4/5 vezes 1, menos 12/5. Só que tem que trocar o sinal. Mais 12/5. Vamos para essa segunda diagonal secundária aqui, ó. 0 vezes 1 vezes y é 0. Não precisa colocar. Agora, a terceira diagonal secundária. 1 vezes 0 vezes x também é 0. Então, não precisa calcular. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Que é a condição do alinhamento. Igual a 0. Então, aqui vamos multiplicar tudo por 5. Ó. 5 vezes 3x, 15x. Menos 4,5y vezes 5, menos 4y. Menos 4y sobre 5, né? Vezes 5, menos 4y. 12/5 vezes 5, 12. Mais 12 igual a 0. Pronto. Então, essa é a equação da reta S. Então, a gente tem a equação da reta R, que é esta aqui, que nós calculamos, e a equação da reta S. Ambas calculadas pelas condições de alinhamento, pelo determinante. Aí, vamos ver o que ele pede. O que ele pede exercício. Determine a equação geral da reta S. Pronto, determinamos. Determinamos esta aqui, ó. Esta é a equação geral da reta S. Certo? Está aqui. Tá? Então, para determinar a equação geral da reta S, precisamos antes determinar a equação da reta R e ver em qual ponto ela toca o eixo x, fazendo y igual a 0.
Aí vimos que a reta R toca o ponto X, o eixo X, no valor x é igual a menos 4/5. E nesse valor de menos 4/5 é onde a reta S também vai passar. Então, por isso que tivemos que determinar esse ponto menos 4/5. Porque a S vai passar por esse ponto também, que passa a reta R. Tá? Bom, vamos ver intersecção de retas. Intersecção de retas. Então, veja. Suponha que o ponto P, de coordenadas XP e YP, seja a intersecção das retas R e S. Tá? Então, veja. A equação da reta R é A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a equação da reta S é A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Tá? Bom, então se o ponto P está na intersecção desta reta R com esta reta S, ora, as coordenadas do ponto P têm que satisfazer esta igualdade e também esta igualdade. Então, é o que eu estou falando aqui, ó. A1 vezes XP, olha lá, no lugar do X coloquei o XP, que é a abscissa do ponto P, mais B1Y, coloquei YP. B1Y ficou B1YP, que é a ordenada do ponto P, YP, mais C1 igual a zero. Aí, para a reta 2, A2x, eu coloco A2XP. Mais B2y, coloco mais B2YP. Mais C2 igual a zero, mais C2 igual a zero. Então, determinar a intersecção, o ponto de intersecção de duas retas é resolver este sisteminha aqui, ó. Tá? Essas duas equações com duas incógnitas, XP e YP. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Ó. Achar o ponto I de intersecção das retas R, 2x mais 5y menos 3 igual a zero, e a reta S, x menos y mais 2 igual a zero. Tá? Então, eu coloco um sisteminha aqui em que a primeira equação é a equação da primeira reta, que é a reta R, e a segunda equação, eu coloco a equação da reta S. Tá? Então, vamos lá, a gente tem que resolver esse sisteminha aqui. Esse sisteminha aqui. Então, veja. Ó, então, ele quer achar o ponto I de intersecção. Então, vamos lá. O que a gente faz? Ó, isolando x na equação de S, ora, então a equação de S é essa aqui. Ó. Se eu isolo o x, eu tenho que colocar o menos y mais 2 para o segundo membro. Vão com o sinal trocado. Então, o x fica y menos 2. Né? Troquei o sinal do y e troquei o sinal do 2. Tá? Troquei o sinal do menos y, vira y, e troquei o sinal do 2, vira menos 2, né? Tá? Ok. Aí, eu vou substituir esse valor de x que eu acabei de calcular aqui na equação da reta S. Né? Então, veja. Ó, na equação da reta R, vou substituir este x igual a y menos 2 na equação da reta R. Tá? Então, ó, vou colocar y menos 2 no lugar de x aqui, ó, na equação da reta R. Então, vai ficar 2 vezes y menos 2 mais 5y menos 3 igual a zero. Tá? Coloquei o x igual a y menos 2 aqui. Ó. Então, é o que ficou. Ó, 2 vezes y menos 2 mais 5y menos 3 igual a zero. Ora, aí é só calcular, né? Faz a distributiva aqui. 2y mais 5y, 7y. Aí faz aqui 2 vezes menos 2, menos 4, com menos 3, 7, menos 7. Menos 7 passa para o segundo membro, 7. Então, fica 7y igual a 7, ou seja, y igual a 1. Né? Então, se o y é igual a 1, como eu faço para achar o x?
Ó, posso colocar, por exemplo, aqui, ó, nesta aqui, ó. Se o y que eu calculei deu 1, coloco o y igual a 1 aqui. O x fica 1 menos 2, ou seja, x igual a menos 1. Tá aí. Então, o ponto de intersecção é x igual a menos 1 e y igual a 1. Tá aqui, ó, x igual a menos 1 e y igual a 1. Então, não pode confundir, trocar, né? Não pode trocar. A primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y, né? Tá? Menos 1, 1. Tá aí. Esse é o ponto de intersecção das duas retas R e S. Vamos resolver este exercício aqui, ó. Na figura, a reta que passa por ponto A, 1, menos 2, e B, menos 2, 4. Então, vamos lá. O ponto A, 1, menos 2, está aqui. E o ponto B, menos 2, 4, está aqui. Então, esta reta que passa pelos pontos B e A, a gente chama de reta R. E mais, essa reta R intercepta em P a reta S. Então, está interceptando em P essa reta S. Como é dada essa reta S? Que essa reta S, além de passar por C, ponto C, 4, 0, ou seja, o ponto C, 4, 0 é esse aqui, ó. X igual a 4, Y igual a 0. Então, essa reta S passa por esse ponto C, 4, 0 e também passa por P, né, que é o ponto de intersecção com a reta R. Perfeito. Então, a gente sabe da reta S, até agora de informação, que ela está passando pelo ponto C, 4, 0 e intercepta a reta R no ponto P. Só que ele fala mais uma coisa. Ela forma com os eixos coordenados um triângulo retângulo isósceles. Ora, então, quem é o triângulo retângulo isósceles? É este aqui, ó. Este cateto e esta hipotenusa, né? E aqui é o ângulo reto, ó, ângulo entre o x e o y. Agora, retângulo isósceles, ou seja, a medida dos dois catetos é igual. Então, veja, se esse cateto mede 4, então este cateto aqui também tem que medir 4. Só que como ele está no eixo y para baixo do zero, ele vale menos 4. Então, cuidado, aqui é o ponto menos 4. Então, a gente definiu mais um ponto para a reta S. Ela passa pelo ponto 4, 0, que foi dito no enunciado. Ela toca a reta R no ponto P, que foi dito no enunciado. E ela corta esse ponto aqui, menos 4, y igual a menos 4, porque ele falou que é um triângulo retângulo isósceles. Essa reta S forma um triângulo retângulo isósceles com os eixos coordenados. Ou seja, se aqui é 4, então aqui a gente determinou e sabe que é menos 4. O menos porque está abaixo do zero. Tá? Perfeito. Então, temos aí o desenho, tá? O gráfico. O que ele pede? Determinar as coordenadas do ponto P. Esta coordenada do ponto P. Ora, a coordenada do ponto P é a intersecção da reta S com a reta R. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, então, eu vou dar prioridade para determinar a equação reduzida da reta R, né? Então, lembra, a equação reduzida de uma reta é a reta que tem a seguinte equação. Y é igual a mx mais n. Essa é a equação reduzida da reta, né? Nós vimos já que m é o coeficiente angular ou a declividade e n é o coeficiente linear, tá? Então, essa é a equação reduzida da reta. Y é igual a mx mais n, tá? Então, esta reta R, tá aqui, ó, ela passa pelo ponto B, menos 2, 4, e pelo ponto A, 1, menos 2. Tá aqui, ó, ela passa pelo ponto A, 1, menos 2, e pelo ponto B, menos 2, 4. Perfeito. Então, vamos lá. Ora, eu vou calcular agora, não pela condição de alinhamento, tá? Pelo determinante e encontrar a reta. Eu vou resolver um sisteminha. Então, vamos lá. Ó. A equação reduzida da minha reta é esta aqui. Ó. Se essa reta passa por o ponto x igual a 1 e y igual a menos 2, então é só substituir x igual a 1 e y igual a menos 2.
fica menos 2 é igual a m vezes 1, m, mais n. Está aqui. Então, o ponto 1 menos 2 nos dá esta primeira equação em m e n. Agora, essa minha reta aqui também passa pelo ponto menos 2, 4. Né? Passa pelo ponto menos 2, 4. Então, veja, ó, ela passa pelo ponto x igual a menos 2 e y igual a 4. Tá? Então, o que eu faço? 4 é igual a m vezes menos 2m, mais n. Tá? Ora, isso aí é fácil, né? Aí nós resolvemos na aula passada, certo? Um exercício desse aqui, ó. Tá? Ó, aqui a gente pode, por exemplo, ó, subtrair uma da outra, porque eu sei que tenho mais n e mais n. Se eu subtrair a primeira equação da segunda, o n vai cancelar. Então, vai ficar menos 2, menos 4, menos 6, igual a m mais 2m, 3m. Então, fica 3m igual a menos 6. Ou seja, m é igual a menos 2. Tá? Se o m é igual a menos 2, coloco aqui na primeira equação, por exemplo, e aí eu tiro que n tem que ser 0, né? Porque menos 2 é igual a menos 2 mais 0. Então, n é 0, tá? Então, a gente fez, dá para fazer de cabeça rapidinho isso aqui, tá? Mas faz com calma, né? Para não errar, né? A gente sempre erra. Todos nós erramos, certo? Bom, então tá. Então, o m é menos 2 e o n é 0. Então, a reta R é y é igual a mx mais n. Só que o m é menos 2, fica menos 2x. Mais n, mas o n é 0, então não fica nada. Então, a minha reta R fica y igual a menos 2x. Aí, vamos determinar a equação da reta S. Olha lá, vamos lá. Determinar a equação da reta S. Olha lá. A reta S, ela passa pelos pontos 4, 0 e pelo ponto 0, menos 4. Tá? Então, ó, minha reta S, que eu vou chamar de y igual a mx mais n, tá? Mx mais n. Agora, não é este m não é mais este m aqui. E este n também não é mais esse n aqui, tá? Eu estou chamando a mesma letra, mas sei que é uma outra reta. Né? Eu vou determinar esse m e esse n. A gente sabe, então, que essa reta S, com essa equação reduzida, ela passa pelo ponto C, 4, 0, que é este aqui, C, 4, 0, e pelo ponto 0, menos 4, que é aqui, ó, ponto 0, menos 4. Tá? Então, veja. Então, vamos lá. Ela passa pelo ponto 4, 0. Então, eu substituo x igual a 4 e y igual a 0 aqui. Ó. Fica 0 é igual a 4m mais n. Está aqui, ó. Primeira equação. 0 é igual a 4m mais n. Aí ela passa pelo ponto 0, menos 4. X igual a 0 e y igual a menos 4. Então, eu coloco menos 4 aqui e 0 aqui no x. Então, fica 0 vezes n, né? 0. Então, fica menos 4 igual a n. Está aqui, ó. Menos 4 igual a n. Ok, então já tiro direto daqui que o n é igual a menos 4. Ó. Já tá explícito o valor de n, menos 4. Então, eu coloco n igual a menos 4 aqui. Ó, tá? Então, eu coloco n menos 4 aqui. Então, o que fica esta primeira equação aqui? Ó? Fica 0 é igual a 4m menos 4. Passo 4 para o primeiro membro, menos 4 para o primeiro membro como 4. Então, fica 4 igual a 4m, ou seja, m é igual a 1. Então, a equação da reta S é... Então, a equação da reta S é 1x menos 4. Né? O m é 1 e o n é menos 4. Né? M é 1, n é menos 4. Coloco aqui, m1, n é menos 4. Então, fica x menos 4. Aqui, ó. Y é igual a x menos 4. É a equação da minha reta S. Agora, ele quer saber o ponto de intersecção da reta R, que é esta aqui, e da reta S, que é essa aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Então, o ponto, esta é a equação da reta R e essa é a equação da reta S. Tá? Bom, aí é só resolver esse sisteminha, né? Iguala menos 2, ó, y é igual a isso, menos 2x, e y é igual a x menos 4. Então, x menos 4 é igual a menos 2x. Então, 3x igual a 4, ou seja, xp igual a 4 terços. Tá? A coordenada do ponto P é 4 terços, a abscissa do ponto P é 4 terços, a abscissa, né?
E a ordenada é menos 8 terços, ó. Menos 2 vezes 4 terços, menos 8 terços. Então, ponto de intersecção P tem abscissa 4 terços e ordenada menos 8 terços. Tá? Vamos fazer este exercício aqui, ó. As retas de equações x mais y menos 1 igual a 0, kx mais y menos 2 igual a 0, e x mais ky menos 3 igual a 0, concorrem no mesmo ponto. Nessas condições, calcule o valor de k. Então, veja, a primeira reta ela não tem k. A segunda ela tem k, que está multiplicando o x. A terceira ela também tem k, que está multiplicando o y. Então, ele está falando que essas três retas concorrem no mesmo ponto. Ele quer calcular o valor de k. Bom, pois bem, se estas retas, as três retas, elas concorrem no mesmo ponto, então veja, eu posso resolver um sistema com esta reta e esta reta primeiro, né? Ela vai dar as coordenadas do ponto. E depois eu posso resolver um sistema com esta primeira reta e a terceira reta, porque elas também concorrem no mesmo ponto. Todas as três concorrem no mesmo ponto. Então, eu posso resolver um sistema com qualquer uma dessas três. Pego duas dessas equações, das três, pego duas quaisquer dessas equações e resolvo esse sisteminha de equações, tá? Então, eu escolho primeiro, dou prioridade para esta e para esta, tá? Porque esta aqui não tem k, ela já ajuda, não tem a variável k. Então, beleza. Então, vou resolver primeiro um sisteminha com esta primeira e com a segunda. Tá aqui, ó. A primeira reta, que não tem k, e a segunda, coloquei aqui. Ok. Aqui eu vou isolar o y na primeira. Então, fica y é igual a 1 menos x, né? Só isolo o y. Fica igual a 1 menos x. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu substituo este y igual a 1 menos x nesta segunda equação. Aqui, nesta segunda equação. Substituo este y que eu isolei da primeira equação e substituo esse y na segunda equação. Tá? Então, o que fica? Ó, vai ficar kx, o y é 1 menos x, mais 1 menos x, menos 2, igual a 0. Pronto. Está aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar o x em evidência. Kx menos x fica k menos 1x, porque eu coloquei o x em evidência. Agora, os termos que não tem x. 1 menos 2 menos 1. Igual a 0, igual a 0. Então, aqui, eu vou passar o menos 1 para o segundo membro. Né? Então, no primeiro membro fica o k menos 1x igual a 1. E aí eu vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? K menos 1x igual a 1. Vou chamar de equação 1. Agora, o que eu vou fazer? Então, este sistema aqui é da primeira reta e a segunda reta. Primeira reta e a segunda reta. Agora, eu vou pegar um outro sisteminha em que eu vou pegar a primeira reta e a terceira reta. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, ó. A primeira reta e a terceira reta. X mais ky menos 3 igual a 0. E vou fazer o mesmo procedimento. Tá aqui, ó. Vou fazer o mesmo procedimento. Né? A primeira reta e a terceira reta. Vou isolar o y na primeira equação, ou seja, vai ficar y igual a 1 menos x, né? Tá? E vou substituir esse y igual a 1 menos x aqui nesta equação. Então, vai ficar k vezes 1 menos x aqui, ó, né? Porque o y é 1 menos x. Então, vai ficar k vezes 1 menos x, né? Então, fica, ó, x mais k vezes 1 menos x, menos 3 igual a 0. Tá aqui, ó. X mais k vezes 1 menos x, menos 3 igual a 0. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou aplicar distributivo aqui, ó. K vezes 1, k. K vezes menos x, menos kx. E aí, copio o x e o menos 3 e o segundo membro, copio para cá. Né? Então, daqui para cá, desta equação para cá, só apliquei a distributiva ali do k com 1 menos x.
Perfeito. Agora, eu vou colocar o x em evidência. Ó. Tem x aqui e x aqui. Ó. Então, x menos kx fica 1 menos kx, colocando o x em evidência. Está aqui. Aí eu copio, sobrou k menos 3. Então, mais k menos 3. No segundo membro, igual a 0. Copio igual a 0. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou multiplicar por menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque aqui, ó, nessa primeira equação que a gente criou, está k menos 1 vezes x. Está o k menos 1 no parênteses aqui. Ó. E aqui está 1 menos k, ou seja, é o contrário, né? Certo? É o oposto. Então, por isso que eu vou multiplicar por menos 1 aqui, ó, para acertar este 1 menos k aqui. Este 1 menos k, quando eu multiplico por menos 1, fica k menos 1. Né? 1 menos k vezes menos 1, k menos 1, x. Então, este produto aqui, o menos k vezes x, quando eu multiplico por menos 1, ficou k menos 1x. Agora, mais k vezes menos 1, menos k, menos 3 vezes menos 1, mais 3, igual a 0 vezes menos 1, 0. Tá? Então, aqui, ó, agora eu isolo aqui, ó. Eu coloco menos k mais 3 para o segundo membro. Então, fica, no primeiro membro, continua o k menos 1x, que está aqui, k menos 1x, igual a menos k mais 3 do primeiro membro, passa para o segundo, k menos 3. Então, esta é a segunda equação. Esta é a segunda equação. Então, olha lá. Então, olha lá. Então, eu tenho duas equações. Olha lá. Eu tenho duas equações. Eu tenho esta equação 1, k menos 1x igual a 1. E eu tenho essa segunda equação agora, que é k menos 1x igual a k menos 3. Ele quer saber o valor de k. Ora, mas percebe que o primeiro membro dessa primeira equação aqui, o primeiro membro da primeira equação é k menos 1 vezes x. E o primeiro membro da segunda equação também é k menos 1x. Ora, então, os primeiros membros são iguais, né? Eu igualo, então, os segundos membros. 1 é igual a k menos 3, né? Porque se k menos 1x é igual a 1 e k menos 1x também é k menos 3, então o 1 tem que ser igual a k menos 3. Tá aqui, ó. O 1 é igual a k menos 3. Passo o menos 3 para o segundo membro, k igual a 4. Pronto. Determinamos o valor de k. Tá? Vamos fazer o exercício 4. Tá aqui. Qual é a condição sobre P para que as retas de equações y igual a px mais 4 e 6x menos 2y mais 8 igual a 0 tenham mais de um ponto em comum? Bom, então veja, eu tenho esta reta, y igual a px mais 4, né, que está na forma reduzida, e tenho esta reta, 6x menos 2y mais 8 igual a 0, que está na forma geral. Tá? Bom, tudo bem. Ele quer saber qual é a condição sobre este P, que está multiplicando o x na primeira reta, para que estas duas retas, esta e esta, tenham mais de um ponto em comum. Bom, então veja, a gente só vai ter três condições, tá? Para posições relativas de duas retas no plano, a gente pode ter três condições. Então veja, quais são? Se duas retas são concorrentes, elas têm um único ponto em comum, né? Por exemplo, a reta R aqui e a reta S aqui, horas. Né? Ela só tem um ponto em comum se elas são concorrentes. Mas ele quer que elas tenham mais de um ponto em comum. Então, este caso não entra. Elas não podem ser concorrentes, porque só tem um ponto em comum. Ele quer mais de um ponto em comum. Vamos ao segundo caso. Se duas retas são paralelas, temos dois casos. Ora, elas podem ser paralelas e distintas. Então, eu tenho a reta R aqui e a reta S aqui. Ora, se elas são paralelas e distintas, elas nunca vão ter ponto em comum. Então, também não pode ser esse caso, porque o enunciado quer que tenham mais de um ponto em comum. Mais de um ponto em comum. Então, este caso também não pode ser, porque esse caso não tem ponto em comum. Então, só resta elas serem coincidentes. Ou seja, a reta R, ela se sobrepõe à reta S. Então, todos os seus pontos são comuns. Aí, sim, só pode ser esse caso.
todos os seus pontos são comuns, são mais de um ponto, né? Então, essas duas retas têm mais de um ponto em comum, certo? Né? Então, todos os seus pontos são comuns. Então, são essas duas condições. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O enunciado nos deu reta R, px menos y mais 4 igual a 0. Tá? Coloquei na forma geral. Esta é reduzida. Coloquei na forma geral. O que é a forma geral? Trago todas as variáveis para um dos membros. Então, fica ó, px menos y mais 4 igual a 0. Eu só joguei o y para o segundo membro. Então, fica px menos y mais 4 igual a 0. Está aqui, ó. Px menos y mais 4 igual a 0. Esta é a equação geral da reta. E a reta S, que ele nos deu, é esta aqui, ó. 6x menos 2y mais 8 igual a 0. Então, está aqui, 6x menos 2y mais 8 igual a 0. Então, aqui eu vou dividir tudo por 2, ó. Porque tem tudo múltiplo de 2 aqui, ó. Então, se eu divido por 2, vai dar 3x menos y mais 4 igual a 0. 3x menos y mais 4 igual a 0. Mas, pela nossa condição, a reta R e a S, elas têm que ser uma sobreposta à outra. Elas têm que ter as equações iguais. Então, veja, horas. Olha aqui a reta R. Menos y mais 4 igual a 0. Menos y mais 4 igual a 0. Agora, com relação ao x, px, e essa aqui é 3x, horas, mas para elas serem iguais, se o menos y mais 4 igual a 0 já é igual a e menos y mais 4 igual a 0 desta reta, então a parte em x desta reta R tem que ser igual à parte em x da reta S. Ou seja, o P tem que valer 3. Portanto, P igual a 3. Ok?